E já estamos de volta com Temperando o Papo, continuamos com ele, Dr. Júlio Pereira, ele que é neurocirurgião, também é escritor, ele escreveu o livro, gente, Após um Tumor Cerebral, muito popular também, como ele mesmo disse, né? Isso é muito importante, aqui registram casos reais e ficção. Gente, ele não vivenciou isso, graças a Deus, mas é algo que todos nós estamos propícios a passar, viu? Agora, eu separei um trecho do seu livro. Eu quero que você fale sobre ele. O segredo médico se incrustou em mim. Parei de contar histórias, não podia. Não é ético. A ética é guardar, chorar sozinho. No máximo dizer que aconteceu algo ruim no hospital. Júlio Pereira após um tumor cerebral. Isso acontece, doutor? Eu acho que o fato de eu escrever foi por isso, Ariane. Sim. Eu tenho uma família, minha mãe é professora de português. Meu pai é auditor fiscal e minhas irmãs, uma era advogada, né? A outra está fazendo medicina, está fazendo anestesia. Fez medicina, está terminando na HC aqui na USP e anestesia. Mas até então eu era o único médico. Então, a minha realidade dentro do hospital era totalmente diferente. Na minha família... Da sua casa, da sua convivência. Da minha convivência. Eu não tenho primos, não tenho tios, ninguém que era médico. Sim. Então, eu vinha com a realidade para casa que ninguém tinha como me ajudar do ponto de vista prático, né? Sim. Então, eu acho que o segredo médico, para mim, tinha muito disso, né? Tanto o segredo de você não ter com quem compartilhar. Complicado, né? É muito difícil. Mas fala pra gente, assim, eu tenho alguns amigos médicos e entre vocês, detalhes, vocês acabam conversando, ou também não é natural isso? Vocês claro, você compartilha, né? Casos, claro. Principalmente do ponto de vista para ajudar o paciente, Sim. né? Por exemplo, eu sou neurocirurgião, mas às vezes tem um caso que é mais para o neurologista, tem outro para o clínico. Qual que é a diferença do neurocirurgião para o neurologista? O neurologista trata doenças clínicas que não precisam de abordagens cirúrgicas e não vão precisar, geralmente. Sim. O cirurgião trata com doenças cirúrgicas, por exemplo, traumatismo craniano, tumor cerebral, o neurologista com AVC isquêmico, muitas vezes enxaqueca, outro tipo de doenças, né? Entendi. Mas, para mim, o mais difícil da medicina nunca foi muito a parte técnica, o estudar. Isso, quem passa por um vestibular difícil, né? Você se acostuma, né? Você cria estratégias. Mas a parte emocional na medicina é muito difícil. E vamos dizer, isso não ocupa nem 5% do nosso currículo. Sim. Então, para mim, o escrever foi isso, né? Foi minha forma de extravasar. Acho que por isso que eu começo o primeiro capítulo assim. Como eu extravasei? Foi escrevendo. Entendi. E vocês, gente, fica a dica para vocês. Após um tumor cerebral de Júlio Pereira, doutor Júlio Pereira, neurocirurgião e escritor. Agora, a Ana Patrícia, ela tem 40 anos, ela manda a pergunta. Doutor, estava com problema de cefaleia, passei um pouco de mal, fui medicada, porque eu trabalho em um hospital, sou enfermeira, e a enxaqueca até o momento passou. Porém, depois, a médica me recomendou fazer um exame, porque meus olhos estavam muito vermelhos. E ela fala que aí ela descobriu que ela tinha 3 cistos. E o médico falou que o procedimento cirúrgico seria um envelopamento. Doutor, o que acontece? Ou, de repente, se o cisto estourasse, vá no pronto-socorro, que você vai ser socorrida. É normal esse procedimento? É porque assusta tanto a gente, né? Assim, pela história é difícil você tirar realmente o que é que aconteceu, né? Tem uma série de doenças, falando de maneira geral, não no caso específico dela, que apresenta como cisto. A neurocistercose pode apresentar como cisto, o próprio cisto aracnoide, que é uma doença benigna e muito comum. O cisto é um rompimento de veias? Como o cisto é um acúmulo de líquido. Então, acúmulo qualquer acúmulo de líquido, independente do local, você pode ter um cisto no joelho, um cisto no pulmão, qualquer órgão. Então, é a não drenagem daquilo? Isso. O problema é que no cérebro é sempre um pouco mais delicado, né? Claro. Às vezes você tem um cisto na pele, em um lugar você vai e drena, entendeu? Se for necessário, né? Então, no cérebro, muitas vezes você realmente tem que acompanhar e observar. Talvez o que o colega ou outros tenham falado é isso. Você tem que observar qualquer sintoma novo, procurar o hospital, entendeu? Claro. Porque quando você não aborda a lesão, você nunca vai ter certeza absoluta do que se trata, né? Sim. E como a neurocirurgia é uma área delicada e tem uma série de riscos, não é incomum a gente ter que acompanhar e ver a evolução de algumas lesões benignas, como o cisto e outras. Sim. Doutor Júlio, há quanto tempo que você atua na área?
A caminhada da medicina é longa, né? Sim. Então, graças a Deus, eu comecei muito jovem, eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa, muito jovem mesmo, hein? Então, terminei Inteligentíssimo. Terminei a medicina com 23. Sim. E depois fiz mais 5 anos de neurocirurgia, a residência, né, que é a especialização. E depois passei 1 ano nos Estados Unidos, fazendo especialização na Universidade da Califórnia. Então, esse caminho todo, né, que a gente considera. Em São Paulo, eu sou recente em São Paulo. Cheguei em janeiro agora aqui, que foi quando eu voltei para o Brasil. Ah, você voltou há pouco para o Brasil tempo, e lá já atuava, além de estudar também. Lá você faz uma série de especialização. Lá eu fui fazer especificamente radiocirurgia, que é uma técnica minimamente invasiva para alguns tumores. Entendi. Interessante, né, doutor? Porque corre-se menos risco. Com certeza. Quando bem indicado, é uma técnica que ajuda bastante. Claro. Agora, doutor, eu te pergunto isso, espero que você saiba responder, porque há 16 anos eu perdi uma grande amiga, porque ela teve um cisto. E assim, a doença dela foi muito, muito triste, ainda mais todos muito jovens, 14 anos de idade tínhamos. E a gente foi vendo a Fernanda, um beijo para a família dela, que inclusive nasceu no mesmo dia que eu nasci, e a gente foi vendo a Fernanda emagrecendo, passando mal, com vômitos, emagrecia cada vez mais e nenhum médico descobriu o que ela tinha. Ela comia, ela vomitava, ela não conseguia realmente parar com nenhum alimento no estômago. E em 3 meses a Fernanda perdeu cerca de 15 quilos. E nenhum médico no interior descobriu o que a Fernanda tinha. Ela fez vários exames e, infelizmente, não apontaram um cisto cerebral que ela tinha. Então, ela um dia passou mal na casa dela, ela enrolou a língua, levaram ela desesperadamente para o hospital, ela entrou na UTI e, infelizmente, com todas as orações, todos os pensamentos positivos, ela realmente, toda a ajuda médica também, ela realmente não sobreviveu. Ela foi embora muito tarde. Hoje em dia também acontece isso, doutor, porque só da gente imaginar que de repente uma ressonância poderia resolver o problema e descobrir o que ela tinha e poupar a vida de uma menina tão jovem com um futuro brilhante pela frente. É claro que a vontade de Deus a gente não tem como impedir, mas a tecnologia melhora muitas coisas, né, doutor? Com certeza. Eu acho que o Brasil, em todas as áreas, né, na medicina não foi diferente, né? Teve um crescimento muito grande, então... Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, há um pouquinho tempo atrás, vamos dizer, coisa de 15, 10 anos atrás, você não conseguia ter acesso a uma série de tecnologias em cidades grandes, né? Hoje, principalmente aqui no grande centro como São Paulo, você consegue ter acesso a serviço público a excelentes locais com técnicas seguras, com técnica de identificação precoce. O tumor, o que eu falo, o que diferencia muito é o tipo dele e quanto tempo você descobre. Então, quanto antes você descobrir o tumor, o desfecho pode ser completamente modificado. Isso em qualquer lugar do nosso corpo, né, doutor? Com certeza. Tá, e o câncer de mama que é uma prova viva disso, Com certeza. Hoje a gente tem diversos exemplos, né, de artistas e outros com a vida normal, né, depois de passar por um câncer e vencer o câncer. Claro. O doutor Júlio Pereira também tem o primeiro livro dele, gente, olha só. Escrito em letra de médico. Escrito em letra de médico. Conta um pouquinho sobre esse livro. Foi o seu primeiro livro? Você ainda estava estudando, doutor Júlio? Eu estava lá na Universidade Federal da Bahia e eu comecei a fazer pequenos contos e pequenos textos de sensações minhas. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, um deles é sobre paciente, né, que chegou lá do interior da Bahia e ele começou a ter uma visão dupla, que a gente chama de diplopia. E a criança, né, o jeito dela expressar é sempre diferente, né? A gente se contém muito para falar e ela chegou para mim falando assim, eu consigo ver a pessoa e a alma. Ah, que bonitinha, então, gente. foi uma história assim que me emocionou bastante. Eu ainda era estudante, você se envolve, né? E eu continuo me envolvendo, graças a Deus. Acho que é necessário isso mesmo, você se envolver, você conhecer a família. Então, esse menino me marcou, né? Claro. Ele não tinha diplopia, ele via a pessoa e a alma, bem mais bonito. Que lindo, gente. Olha, experiências incríveis contadas aqui pelo nosso querido doutor Júlio Pereira. Para vocês que quiserem entrar em contato com ele, mandar perguntas, por favor, doutor Júlio. O meu e-mail é julio.pereira@me.com. A gente agradece a participação, viu, doutor Júlio? Foi incrível. Gostei muito. Muito obrigada.
E a gente vai para o intervalo rápido, gente. Olha, doutor Júlio que falou que baiano não nasce, estreia, né, doutor Júlio? Ele que é da terrinha, vocês aí da Bahia também continuem conosco aqui no Temperando Papo. Não sai daí não, Brasil todo, viu? Que a gente vai com o Pé lá Outro Cá. Temperando Papo volta já.